A paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja sempre presente na sua vida. Você não desista de ser feliz, porque Deus é contigo. Aonde você for, aonde você estiver, Ele vai estar presente na sua vida. E a palavra de hoje é no livro de Mateus 12. Jesus, ele estava conversando com os apóstolos dele e a família dele chegou, a mãe e os irmãos. Para quem não sabe, Jesus teve mãe e teve irmão, né? Humanamente falando. E ele falou assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar, e disse que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar. Porém, ele respondendo, disse, Jesus respondeu e disse, quem falarás? Quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? Ele perguntou isso. Quem é a minha mãe? Quem é o meu irmão? Então, estendendo a mão para os seus discípulos, a sua mão para os seus discípulos, disse-lhes, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu, este é o meu irmão e a minha mãe. Tá vendo? O que Jesus estava querendo explicar com isso, né? Ele disse, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão. Quer dizer, Jesus estava querendo dizer aqui, eu não tenho ninguém preferido, entendeu? Minha preferência é por todo aquele que fizer a vontade de Deus que está no céu. Então, isso mostra que não tem religião, que não tem sangue, que não tem nada, que Jesus ele não dá importância mínima nenhuma para de que raça você é, que cor você é, se é magro, se é gordo, se é pobre, se é rico, seja quem for. Mas se você não obedece a palavra de Deus, se você não faz a vontade de Deus, então você não faz parte de Deus. Então, Jesus, ele não quer conversa, ele não quer papo, tá entendendo? Agora, se você obedece a palavra de Deus, se você faz a vontade de Deus, aí você é parte. Então, Mateus 16, versículo 4, Jesus disse, o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu à predaria, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo só, queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceu e o sufocou. E outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outro a 1000. Então, aqui, o que era que Jesus estava tentando explicar àquela multidão? Que o semeador, que no caso era ele, o semeador, que veio para semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Mas aí, a semente, ela começou a ser lançada em cada uma das pessoas, como hoje, né? Mas algumas delas caiu em terra e as aves do céu veio e comeu. Outras caíram no meio de pedras. Tinha um pouquinho só de terra em cima da pedra. Ela nasceu, mas com um sol muito forte, ela morreu. E outras caiu no espinho.
e também morreu porque o espinho cresceu mais do que elas. E outra em terra boa, que esse que caiu em terra boa produziu muito. Então, isso Deus estava falando de nós, do ser humano. A palavra de Deus vai entrar na mente, no coração da pessoa, e há pessoas que rejeitam, joga fora. Outras pessoas aceitam e andam um pouquinho naquela fé, mas depois aquela fé morre, a pessoa volta para a sua vida antiga. E aí cada pessoa recebe de uma forma, mas só essa palavra, aquela pessoa que receber de verdade no coração e resistir, essa vai produzir, vai dar bons frutos, se ela for terra boa, tá entendendo? Então nem todo mundo está pronto para receber, para aceitar as coisas de Deus. E a palavra, então no versículo 13, Jesus ele falou o seguinte, que Jesus ele costumava falar por parábolas. E os apóstolos perguntou: Senhor, por que tu fala assim? E ele respondeu: porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouve, nem compreende. E o que Jesus queria falar com isso, que as pessoas quando estão cegas, quando não quer ver, mesmo ele vendo, ele não vai enxergar. Mesmo ouvindo, ele não vai ouvir. Por mais que você ensine, por mais que você mostre, mas a pessoa está cego ali diante dos seus erros, que não consegue ver. Então Jesus estava dizendo: por que eu vou perder meu tempo ensinando, se eles não querem? Entendeu? Então Jesus, ele se negou a mostrar o caminho certo. Aquelas pessoas que não queria ver, que não queria, mesmo se visse, ia continuar cego. E mesmo se ouvisse, ia fazer de conta que não ouviu. E às vezes significa isso. Às vezes você tem uma pessoa perto, próximo de você, e que a pessoa está sendo destruída, né, pelas coisas que a pessoa faz. E você quer tanto ajudar, mas você quer tanto ajudar, mas a pessoa não permite, a pessoa não aceita lhe ouvir, a pessoa não aceita nada que venha de você, nada que você possa ajudar, vai fazer aquela pessoa bem. Então Jesus disse: não adianta, essas pessoas não querem. Então se você falar, se você mostrar, eles mesmo assim não vai enxergar. Se você pode falar, não vai ouvir. E realmente, né, existem essas pessoas que por mais que você fale, que por mais que você tente ajudar, a pessoa se nega a fazer aquilo. Então fica complicado você ajudar uma pessoa que não aceita ajuda. E tem gente que se destrói e às vezes até destrói outras pessoas que estão próximas também, porque não aceita ajuda. Às vezes você senta para conversar: fulano, as coisas não é assim, as coisas é assim, vá por esse caminho aqui, não faça isso porque vai dar errado, porque você está vendo que vai dar errado, né? Tem coisas que é tão simples, que está diante dos nossos olhos, que é tão simples, é só a pessoa ser mais, como é que se diz? É só a pessoa ser mais educada, entendeu? Vai perceber.